Olá a todos. Hoje temos a honra de receber o professor Dr. Kazuo Watanabe, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e que falará sobre diversos temas: Código de Defesa do Consumidor, juizado de pequenas causas, juizados especiais, tutela coletiva, políticas públicas, ensino, magistratura, enfim, falará de toda a sua vida ao longo de toda a sua contribuição no estudo do direito. Professor Kazuo Watanabe, muito obrigado por estar aqui nesse ciclo de entrevistas com grandes processualistas. É uma honra para o Instituto Brasileiro de Direito Processual. Nós todos temos muitas curiosidades, não é, a respeito do senhor, da sua vida. Queremos saber algumas coisas. Como aconteceu a sua infância, como foi a sua infância na cidade de Bastos, que é uma conhecida cidade, colônia japonesa. Nós queríamos saber um pouco disso, das tradições, como foi sua infância. Bom, eu me sinto extremamente honrado de estar sendo entrevistado pelo professor Lucol, em nome do Instituto. Eu nasci em 1936, em Bastos, né? E ali passei a minha infância e a pré-adolescência até concluir o ginásio. Bastos é uma cidade que foi colonizada pela imigração japonesa. Aliás, é uma empresa estatal japonesa que, com o propósito de assentar os imigrantes que estavam trabalhando como colonos em fazendas de café, e meus pais, quando terminaram o contrato de colono de café, que eles cumpriram por 6 anos na região de Ribeirão Preto, adquiriram um lote, né, a prestações, né. Era floresta virgem, quer dizer, a mata virgem, tiveram que desmatar a floresta para poderem criar área de cultivo. Isso eles fizeram em 30, eles vieram em 1927, né, 6 anos, em 1933 foram para Bastos. Eu nasci 3 anos depois que eles fizeram. Eu não me lembro como era a floresta naquela época. Quando me vi como ser humano, já tinha área em cultivo, etc. Bom, terminei o ginásio em 51 e vim para São Paulo, e aí concluí todos os meus estudos, colegial, a faculdade. E como se deu a opção pelo direito, professor Kazuo? Muito bem. Quando criança, a minha maior vontade era ser motorista de caminhão. Porque naquela época, morando no sítio, a gente via veículos, né, apenas na época de safra, quando o caminhão vinha recolher algodão ou batata, enfim, o produto que estivesse sendo produzido. E aí aquilo, para uma criança, era um sonho ter, vamos dizer, ser motorista de caminhão. Depois eu fui, na época de ginásio, fui morar na cidade, num internato, fui educado por padres franciscanos. E o sonho, talvez, naquela época, era de ser alguma figura da carreira eclesiástica, né? Mas nunca pus em prática, porque nunca fui religioso a esse ponto. Mas a definição pela área de direito passou por uma série de indecisões. No início eu queria ser físico, matemático, né, que é a área mais procurada pelos descendentes de imigrantes japoneses, mas com a leitura que eu fiz, eu acho que foi a partir de 16 anos até 18, um pouquinho antes do vestibular, a quantidade de livros que eu li, entrando em contato com biografia de pessoas famosas, principalmente da área literária, né? E todos eles naquela época tinham feito faculdade de Direito, né? Ou aqui de São Paulo,
ou de Olinda, né? E aquilo, como eu estudei, eu fiz o curso secundário na Escola Técnica Álvares Penteado, que ficava em frente à nossa faculdade, né? Escola de Comércio. Escola de Comércio. No fim, pouco a pouco, a minha definição foi sendo pela área jurídica, e a pessoa que talvez tenha me influenciado bastante, quer dizer, a pessoa no sentido de autor, né, que eu li naquela época, foi Tobias Barreto, né, que foi lá na Faculdade de Direito do Recife, foi uma figura e tanto, né? Então essa E como se deu a sua escolha pela magistratura e pelo processo civil? Bem, a magistratura, quando eu estava no 4º ano da faculdade, no início tinha muita participação política na faculdade, na política acadêmica, né? A época era muito... Participou do centro acadêmico? Não participei, participava das articulações políticas para a disputa do centro acadêmico, né? Então me lembro que o professor Dinamarco pertencia ao partido independente, eu acho que era o Partido Independente, né? O Renovador, eu não me lembro bem, né? Eu pertencia a um outro partido, o Petiol, Luiz Carlos Petiol, que é nosso colega de turma lá, que está em Brasília, ele era do Libertador, né? E naquela época, o professor Dalmo Dallari, todos eles tinham uma intensa participação acadêmica. E foi a época, logo depois da morte do Getúlio Vargas, né, entrei na faculdade em 55, né? Então havia uma luta nacionalista pela Petróleo Nosso, enfim, aquilo que atraía muito a juventude nossa, né? E havia também a direita que combatia esse tipo de orientação política. Mas no 4º ano, eu achei que o meu futuro não seria na área política. Eu fiz política também nas associações de Niceis, né? Eram várias associações naquela época. Então todo mundo achava que iria seguir a carreira política. Mas de repente, todo mundo se espantou quando eu fui para a magistratura. Eu fui, logo depois de formado, fui ser advogado de uma cooperativa, né? A Cooperativa Agrícola Sul Brasil. E aí já estava definido a ser magistrado, fui estudando com alguns colegas em conjunto, né? E essa definição atende a vários motivos, talvez. O primeiro motivo era que naquela época a imigração japonesa tinha chegado a um certo estágio e estava na luta pela ascensão social, né? Na carreira política já tinha alguns deputados, vereadores, né? Mas na carreira mais fechada, né? Que a magistratura era uma carreira extremamente fechada naquela época, ainda não tinha nenhum representante. Então, a suposição era de que existia uma certa prevenção, né? A minha percepção era de que se existisse preconceito, estaria muito mais na cabeça da gente, da timidez, de não querer enfrentar. Eu falei, não vou tentar, né? E eu tentei a primeira vez, fui para o exame oral, mas não consegui passar. No segundo, fui feliz, fui aprovado em segundo lugar, e eu fiz a carreira. Quer dizer, no primeiro concurso, o primeiro colocado foi Sidney Sanches, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Sidney Sanches. E ele me estimulou bastante, disse, não, presta aqui. E até supus que fosse a minha participação política que estivesse dificultando, né? Mas o problema era muito mais de
de sorte, talvez, no sorteio de pontos, etc. E essa a definição ocorreu dessa forma, né? E o processo civil, como surgiu na sua vida, professor? Na verdade, eu já gostava de processo civil quando estava na academia, como estudante, né? Não uma queda toda especial, como o professor Dinamarco teve, porque ele teve a orientação do professor Vidigal, né? Eu não tive esse tipo de orientação, mas comecei a estudar no interior. E talvez na fase da preparação para o concurso de ingresso na magistratura, eu estudei muito pelos livros do professor Frederico Marques, né? Ele era um bom processualista, excelente processualista, excelente penalista, né? Excelente processualista penal também, né? Um jurista completo. Um jurista completo. E ele tinha uma visão constitucional do processo, né? Isso me influenciou bastante, né? Foi ali que posteriormente acabei seguindo, mas quando logo após o ingresso fui para o interior, eu me dediquei ao estudo de processo civil, dessas disciplinas, né? E o Dinamarco, já nessa época, estava definido, ele seguiu o Ministério Público porque não tinha idade para prestar concurso para a magistratura, né? Porque havia essa exigência de idade mínima de 25 anos, né? Ele, então, ingressou no Ministério Público, passou em primeiro lugar, e daqui a 2 anos eu presto concurso para a magistratura. Mas quando daí a 2 anos ele já estava na terceira entrância, então ele acabou completando a carreira dele. Mas nós encontramos, nos cruzamos na carreira. Eu fui juiz de Fernandópolis, ele é promotor de Jales, que era com marca vizinha, e ele já naquela época eu estudava muito processo civil, posteriormente ele foi para a Itália, né? E essas influências, talvez, né? O fato é que eu gostava mais da disciplina, lia, né? E sempre na magistratura a questões processuais. Então eu me dedicava ao estudo dessas matérias, e quando vim para São Paulo, eu tive, depois de algum tempo, convite para começar a carreira como auxiliar de ensino, né? E aí, então, essa queda pelo processo civil nasceu... O senhor foi auxiliar de ensino e trabalhava junto a que professor? Com que professor? Com o professor Celso Neves. Celso Neves. Celso Neves, eu assisti algumas aulas do senhor no pós-graduação. O senhor era assistente do professor Celso Neves. Exatamente. Nas disciplinas que ele ministrava no pós-graduação. Exatamente. Eu queria saber um pouco dos seus trabalhos acadêmicos, professor. O senhor começou com um trabalho que foi sobre mandado de segurança. O meu trabalho, a dissertação de mestrado, foi sobre controle jurisdicional controle jurisdicional, princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. E o mandado de segurança, contrato judicial, foi um trabalho de semestre, que era juiz, essa época do Tribunal de Alçada, e ali a gente enfrentava muitos mandados de segurança contra atos judiciais, porque naquela época o agravo não tinha essa eficácia, né? O senhor já tinha essa preocupação desde o mestrado com acesso à justiça? De acesso à justiça, que foi a influência do Frederico Marques, porque a visão dele, né? Eu me lembro que o artigo do Frederico me marcou muito, foi sobre a análise que ele faz do parágrafo 4º, né, acho que o artigo, não me lembro qual é, 146, uma coisa, da Constituição de 46. 46. Que cuidava
do acesso à justiça, que é do princípio da inafastabilidade. Né? Suas instituições, né? O clássico livro Instituições. E o artigo foi naquela revista de processo que acabou, que é da Saraiva, lembra-se que eu acho que é um dos primeiros. Mas o trabalho acadêmico, a dissertação foi sobre inafastabilidade do controle jurisdicional. Como eu não gosto de escrever muito, a minha dissertação tinha no máximo 100 páginas. Né? Então eu juntei os dois trabalhos e fiz... que é uma virtude hoje em dia? Não sei se é virtude. Até quando eu escolhi o tema, eu me lembro que o meu orientador, que foi o Celso Neves, o professor Celso Neves, ele me disse: Watanabe, não é tema de processo esse. Eu falei: não, eu vou dar enfoque processual. Ele disse: tá bem, então você toca. que era difícil naquela época, dizer, processualista que tivesse essa preocupação constitucional do processo. Mas Frederico Marx era o pioneiro nessa área. Um desbravador do processo constitucional. Depois veio Ada, que escreveu sobre o mesmo tema. Né? E o doutorado, professor, sobre a cognição? Cognição, veja bem, a minha preocupação era, a partir de uma ação especial, tentar conferir todos os conceitos do Instituto de Direito Processual. Né? Então, ação de despejo, eu escolhi a ação de despejo, que tinha uma característica especial, diferente, classificada como ação executiva lato sensu. Então, queria saber como, no estudo de uma ação especial, poderia confirmar todos aqueles conceitos, né, institutos que nós tínhamos estudado na teoria, na parte geral do processo. Mas quando eu comecei a estudar alguns tópicos, principalmente quando eu estava na cognição, para ver a diferença das cognições, vários tipos, eu peguei esse atalho e não voltei mais para o tema central. Abriu. E daí a minha tese de doutorado foi cognição, apenas cognição. Eu achei que, para mim, foi uma forma de ordenar melhor os pensamentos. Professor, eu queria falar agora sobre as leis que o senhor contribuiu para o país. Não é? Também. O senhor, eu tentando fazer um apanhado assim evolutivo, poderíamos pensar na lei de pequenas causas, que acabou redundando nos juizados especiais. Falar também sobre o processo coletivo, o Código de Defesa do Consumidor, mas vamos começar agora falando sobre as pequenas causas, como surgiu essa ideia, não é? Muito bem. E tem uma expressão que é sua, litigiosidade contida, não é? Que é tantas vezes repetida e que muita gente às vezes repete e nem sabe que essa expressão é sua. Então eu queria ouvir um pouco o senhor sobre as pequenas causas. Muito bem. Até a década de 80, meus estudos no campo processual foram mais de cunho abstrato. Né? E o último artigo que escrevi com essa preocupação me deu uma satisfação muito grande em termos de produção intelectual, mas deu uma frustração em termos da utilidade do estudo. Né? E o tema que desenvolvi foi ônus subjetivo da prova na ação declaratória negativa, que eu apresentei num congresso de Direito Processual Civil que aconteceu em São José do Rio Preto. São aqueles colóquios um pouquinho antes da aprovação do Código 73. E eu falei: mas para que serve o estudo? Me deu uma frustração muito grande. Logo em seguida, veio essa proposta do Ministério da Desburocratização, era o ministro Hélio Beltrão. E o secretário executivo, Piquet Carneiro. Quem estava cuidando do projeto era mais o Piquet Carneiro.
Ele apresentou essa proposta de resolver as pequenas demandas, porque o que aconteceu no Ministério da Desburocratização, eles recebiam muitas reclamações, né? Muitas queixas da população, e a grande maioria dessas queixas dizia respeito ao desempenho da justiça, problemas ligados à justiça. Aí eles chegaram à conclusão de que deviam ajudar a resolver esse problema, mas não, como eram do executivo, né, não poderiam pensar em reformar o judiciário. E aí esse projeto especial de pequenas causas, que teve por modelo o sistema norte-americano, era um ponto intermédio entre a justiça e a organização do poder público de um modo geral, e eles apresentaram a proposta. Eu me lembro que Carneiro apresentou a proposta à Ordem dos Advogados, e a Ordem foi diametralmente contra, né, por uma razão simples. Relativizava o princípio da capacidade postulatória do advogado. Quer dizer, o acesso era livre, acesso direto. Isso a Ordem não admitia, né? Mas então ele levou o caso para a Associação dos Magistrados, e eu não acreditava no projeto. Eu achava, quer dizer, para melhorar a justiça, o problema era de dotação orçamentária, que desse mais recursos para aprimorar a organização, a infraestrutura material, o pessoal, etc. Mas quando ouvi a exposição do Piquet Carneiro, eu senti que tinha todo sentido. E eu percebi que a formalidade excessiva, o custo excessivo, a morosidade e tudo isso, fazia com que a camada mais humilde da população não tivesse acesso à justiça, e isso estava formando uma espécie de contenção, daí a expressão de litigiosidade contida. Como não tinha para onde encaminhar, alguns conflitos eram resolvidos na polícia, outros talvez por justiceiros, mas a justiça, que era o locus adequado, não tinha uma organização facilitada para receber todas. Então, a ideia era de fazer com que toda essa litigiosidade contida recebesse do poder público adequado, que era o judiciário, uma solução adequada, né? Foi essa a decisão nossa para participar de abertura. E participamos da elaboração, que havia um projeto de lei já, uma minuta, e aquilo que na nossa visão não estava adequado. O problema era como facilitar, como desburocratizar a justiça, né? Então, Dinamarco, eu, Lagrasta, mais alguns aqui da Associação dos Magistrados, começamos a ajudar a comissão. Nós fomos nomeados como membro da comissão, e aí surgiu um projeto de lei que foi depois debatido, mas como havia uma grande reação da Ordem dos Advogados, o projeto inicial, que abrangia não só o conhecimento, como também a execução, né, foi reduzido ao processo de conhecimento só. E a percepção nossa é de que isso já seria suficiente para mostrar que a ideia era factível, era boa, né? E a ideia se baseava basicamente na priorização da solução amigável, né? Na conciliação. Né? E esse foi o germe dos juizados especiais cíveis e criminais, né? A lei das pequenas causas, né? Essas pequenas causas, a lei foi aprovada em 84 e a Constituição de 88. A lei de 84 tornava facultativa a implantação. Os estados que quisessem poderiam implantar, mas a Constituinte achou que a ideia era boa e tornou obrigatória a implantação, e mandou estender para o campo penal também. Aí
teve que formular uma lei, né, que é a lei de 99, da 95, 9.099, 95, que criou os juizados especiais cíveis e criminais. Professor, eu gostaria de saber do senhor a respeito da mediação, da conciliação, o papel que o senhor teve na elaboração dessas normas sobre o tema e o que o senhor pensa da mediação como perspectiva de futuro para o Brasil. A minha percepção hoje de que o conceito de acesso à justiça, né, deve incorporar todos esses mecanismos, não só praticados pelo judiciário, como também por outros organismos estatais, privados, enfim, tudo aquilo que se pratica em termos de solução de conflitos, né, que eu acho que é uma forma de dar acesso à ordem jurídica mais justa para os judicionados, faz parte da justiça. Portanto, acesso a esses instrumentos é o acesso à justiça, né. Eu acho que no campo científico, na área de processo civil, no passado eu me lembro que a organização judiciária, por exemplo, fazia parte da cadeia de processo civil. Mas ultimamente eu vejo os programas das faculdades, o estudo é direto no estudo de processo civil só, né? Não se estuda muito o conflito, né? Mas fundamentalmente é um estudo voltado para processo civil, para a solução contenciosa dos conflitos. Mas hoje eu percebo, a minha percepção é de que há muitos conflitos, né, exigem para sua solução mais adequada a utilização de outros métodos, né, não só os adjudicatórios, processo sentença, o laudo arbitral, etc., mas também esses mecanismos que dão mais autonomia às partes para participar da resolução de seus próprios problemas, né? Porque eu acho que o brasileiro é muito dependente do Estado, né? Ele ama o Estado, gosta do Estado. Então, leva tudo para o judiciário. Leva tudo para o judiciário. E quando a gente oferece uma solução amigável, como nas câmaras de mediação, né, nós estamos lá na Fiesp, né, a gente não encontra mercado para isso. Parece incrível, né? Parece incrível. A arbitragem decolou, mas a mediação, por incrível que pareça, que é um mecanismo socialmente mais útil, mais célere, mais barato, ainda não emplacou. E aqui o senhor atribui isso? Um problema cultural? Problema, eu acho, fundamentalmente cultural e também falta de uma organização melhor na oferta desse serviço, né? Eu me lembro que quando foi aprovada a lei das pequenas causas, em 84, o Tribunal de Justiça de São Paulo não quis implantar, porque era facultativa a implantação, né? Não quis implantar, desde logo, os juizados completos, com a capacidade de julgar. Então, a comissão que estava encarregada era integrada por Maris de Oliveira, Dinamarco e eu. Valdemar Maris de Oliveira. E Valdemar Maris de Oliveira. Bom, isso fez com que, após o funcionamento desse juizado, alguns dias, e com altos índices de resultados positivos, mais de 90% de acordo, o tribunal todo... Com os resultados positivos, a ideia se propagou. Se propagou-se e, em seguida, quando o sistema começou a perder eficácia, porque os advogados perceberam que aquela intimação para comparecer não trazia nenhuma consequência, o comparecimento foi reduzindo. Aí o tribunal transformou em pequenas causas
Aí, não comparecendo, haveria julgamento, etc. E foi uma ideia extremamente importante essa, entende? O JIC. Professor, eu queria falar agora sobre o Código de Defesa do Consumidor. O senhor Muito participou da sua elaboração. Isso tem muita relação com acesso à justiça, com a ordem jurídica justa. Como surgiu a comissão? Como foram os trabalhos? Bem, a comissão foi nomeada pelo Ministério da Justiça, né? Eu não me lembro bem do órgão, mas quem estava à testa desse órgão era o atual ministro, o ministro Flávio Birrenbach. Ele nomeou 5 pessoas. A ADA, capitaneando, como presidente, Brito Filomeno, Brito, né? José Brito Filomeno. José Brito, que é procurador de Justiça. Procurador de Justiça. Zelmo Denari. Né? Nelson Neri também. Não, Nelson Neri veio depois. Nelson Neri e o Herman Benjamin, eu não estou me lembrando do Antônio quinto. Herman Benjamin. Não, Antônio Herman Benjamin veio depois. Veio depois também. Que eram grandes especialistas, mas a nomeação foram desses 5. Foram desses 5. Talvez pela nossa participação na lei das pequenas causas, né, é que o ministro nomeou a gente. Né. A ADA não participou da formulação das pequenas causas, mas foi quem ajudou a tornar o projeto viável, né, porque na faculdade, em relação às pequenas causas, houve divisão dos professores, os que eram contra e os que eram a favor. E a ADA capitaneava os que eram a favor. Que havia alegação de inconstitucionalidade, a ADA era constitucionalista também, né? Também. Muito bem. Então, instalada a comissão, a ADA e eu ficamos mais na área processual. Né? E Brito Filomeno, Zé Denari, e outro que eu não estou me lembrando o nome, na parte cada qual participava com especialidade, com especialidade. Mas as reuniões eram coletivas, quer dizer, todos discutiam todas as propostas. Mas a parte processual coube a nós. Então, a ADA, com toda aquela criatividade, nós já tínhamos participado da formulação da Lei da Ação Civil Pública, e estava faltando a tutela de interesses individuais homogêneos. A tutela de interesses difusos e coletivo estrito sensu já estavam na Lei da Ação Civil Pública. E faltava também regulamentar a coisa julgada, a competência, legitimação, etc. E nós trabalhamos nessa área, e essa criação de interesses individuais homogêneos, a ADA é que trouxe essa ideia, pegando o modelo norte-americano de class action, né? Class action for damage, né? For damage. E ali então nós estamos criando as várias soluções tropicalizadas, que são bem diferentes do sistema norte-americano. E hoje, por incrível que pareça, esse modelo foi adotado pelo Japão. Né? Sistema brasileiro. O sistema brasileiro, mas de uma forma muito acanhada. O nosso sistema é muito mais avançado. Eu queria ouvi-lo também, professor, dessa extrema judicialização dos conflitos com relação ao Estado, essa judicialização da política, não é? Ouvir um pouco do senhor sobre as políticas públicas, o controle judicial das políticas públicas, ou por alguns denominado processo estrutural, ou ainda processo de interesse público. Certo. O que o senhor acha desse fenômeno que é crescente nos tribunais brasileiros, né? É verdade. Esse fenômeno da judicialização da política, ou politização da justiça, como outros querem, é decorrência não propriamente do ativismo dos juízes, né? Mas isso corresponde a provocação que surge da própria sociedade como uma consequência da ineficiência, talvez,
do sistema representativo brasileiro, né? O sistema representativo, quer dizer, por meio de políticos, deputados, senadores, é um modelo que deve prosseguir, mas a gente percebe que a resolução de vários problemas, a decisão de vários problemas nessa área política, não se pode fazer de uma forma completa. Então, as normas que existem atualmente são normas de conteúdo bastante indeterminado, né? E eles enunciam alguns princípios, mas a complementação desses princípios vai depender da ocorrência do conflito, e a definição final vai estar cabendo ao judiciário, né? Então, por exemplo, a gente vê, a Constituição fala que vai haver reforma agrária, mas não diz quando, como. Mas como é uma promessa contida na Constituição, a população começa a exigir, né? E daí a quantidade enorme de invasões de propriedades, né? Que nós temos centenas, milhares, né? Porque o sistema político representativo não consegue resolver o problema. Esse problema. Isso é judicializado. E não é por ativismo do juiz. Acaba desembocando no judiciário. No judiciário. A Constituição promete direito à saúde, né? Direito à saúde supõe também distribuição de alguns remédios fundamentais, né? Direito à moradia, né? Enfim, direito à educação. Esses direitos todos, embora prometidos na Constituição e em normas até autoaplicáveis, né, na prática não encontra efetividade. E aí o único recurso, às vezes, é ir ao judiciário para tentar a implementação. Quer dizer, esse é o grande problema que eu vejo. E daí porque esse processo de controle das políticas públicas, quer dizer, não só das políticas já definidas, mas políticas ainda não definidas, que é a omissão, é de importância fundamental. Quer dizer, essa é uma visão, assim, rápidas pinceladas que eu tenho. Professor, eu queria saber, nessa linha do processo coletivo. Nós estamos agora com um novo Código de Processo Civil, não? O CPC, o Código de Processo Civil de 2015, que traz alguns institutos, o incidente de resolução de demandas repetitivas, a assunção de competência, o recurso especial e extraordinário repetitivo, que procura dar um tratamento a interesses ou direitos individuais homogêneos. Mas também faltou uma parte de processo coletivo. Exato. Queria saber o que o senhor acha desse novo código e que perspectiva que o senhor daria para o futuro a respeito do processo coletivo, da tutela jurisdicional coletiva, da proteção coletiva. Bem, o novo Código de Processo Civil tem muitas virtudes, principalmente quando elege como princípio fundamental, né, a solução amigável dos conflitos, né? Dá muito enfoque muito grande na mediação, na conciliação, né? E, inclusive, na parte que disciplina a mediação, tentou incorporar a política que já estava definida na Resolução 125 do CNJ, que é de tratamento adequado dos conflitos de interesse, né? Fala em adequação do tratamento dos conflitos e não na institucionalização da mediação ou da conciliação. Eu acho que esse enfoque é extremamente importante. E traz outras várias inovações, procurando incorporar também aquelas atualizações que foram feitas na década de 90, 92 a 95, né, ao Código de 73. Quer dizer, essa tutela específica, a obrigação de fazer ou não fazer, a antecipação da tutela, tudo isso. Agora, chamada tutela provisória. Tutela provisória. Então, agora, eu só lamento que
tivesse fugido de alguns problemas importantes, né? Não trouxe uma disciplina nova da insolvência civil, né? Do pequeno devedor, do pequeno falido, não é? Pequeno falido, quando nós estamos aí atravessando superendividamento, e nós falamos na comissão, né? Mas de reforma do Código de Defesa do Consumidor, não é? E deixaram para uma outra ocasião. E também não disciplinam absolutamente nada sobre processo coletivo. Talvez tenha sido uma estratégia para aprovação do código. Havia um dispositivo, a conversão da ação individual em coletivo, né? Essa passou, por incrível que pareça, aliás, por seu empenho, né, o seu trabalho, foi até aprovado depois agora da rejeição. A intimação, né? A intimação dos legitimados. Pelo menos continuou aqui. Pelo menos continuou isso. Bom, então na ação coletiva, que nós estamos enfrentando vários problemas, né? Inclusive a professora Ada e eu, nós fizemos parte da comissão de atualização do Código do Consumidor e formulamos algumas sugestões, mas essas sugestões já foram arquivadas. Que o Congresso não quer tratar mais das ações coletivas. É um assunto proibido. Assunto proibido. Por que o senhor acha? Acho que talvez a atuação principalmente do Ministério Público em relação a políticos, né, aos gestores públicos, né, através das ações de improbidade. A ação de improbidade é uma ação coletiva também, né? Isso fez com que eles tivessem uma certa prevenção a debater um tema eles não mais amplo. Mais amplo. Eles não conhecem, então eles ficam com receio. Né? Perfeito. Professor, eu gostaria de agradecer a entrevista ao Instituto Brasileiro de Direito Processual e gostaria de fazer uma última pergunta. O que o senhor poderia dizer hoje para o jovem estudante de direito, aquele que acabou de se formar? O que o senhor poderia falar? Que palavras o senhor poderia dizer a essa pessoa que está começando a sua carreira, estudando direito ou acabou de se formar? Olha, examinando os tropeços que eu tive, as dificuldades, os erros, os acertos, eu acho que o fundamental no profissional do direito é não esquecer que o direito existe em função de uma realidade de um país, né? Então, nunca deixar de conhecer a realidade, né, ao fazer estudos teóricos, estudo doutrinário de processo ou de qualquer ramo do direito. Pensar na realidade. Pensar na realidade, esse é o ponto mais importante, olha. Muito bem. Muito obrigado ao professor Kazuo Watanabe, uma honra para o Instituto Brasileiro de Direito Processual. A honra foi toda minha.